Que bom que você está aqui! Hoje nós vamos falar sobre a classificação de 9 tipos de luto. Você sabia que existem 9 tipos de lutos diferentes? No vídeo de hoje, nós vamos explicar para você como é o comportamento do coração enlutado diante de cada tipo de luto. Luto natural. A perda de um ente querido pode provocar a falta temporária de interesse pelos afazeres do cotidiano. Esse processo é chamado de luto natural, pois é considerada a categoria em que o coração enlutado tenta aceitar aos poucos a morte e vai se adaptando a essa nova realidade. No início, é comum o indivíduo demonstrar constantemente os sentimentos de aflição, sofrimento e tristeza profunda. Mas com o passar do tempo, ele consegue voltar à sua rotina e administrar melhor essa dor, transformando-a em saudade. Ir ao trabalho, sair com os amigos e celebrar momentos com a família serão atividades a ser realizadas com maior tranquilidade. O grande problema é quando esse período de aceitação se prolonga, além do necessário, dando lugar a um outro tipo de luto, o chamado luto complicado. Luto complicado. Ao contrário do luto normal, no luto complicado, as reações comuns diante da perda se intensificam e se tornam mais presentes. As tarefas diárias são deixadas de lado e a vida daquela pessoa se resume apenas na ausência de quem já se foi. A experiência passa a ser caracterizada por uma sensação de melancolia constante, que pode perdurar anos ou até mesmo para o resto da vida. Nessas situações é muito importante contar com o apoio de profissionais como psicólogos, terapeutas, psiquiatras e grupos de apoio. Além disso, os familiares devem ficar atentos a alguns sinais importantes: dificuldade para a aceitação da morte, foco extremo na perda, falta de ânimo para as atividades rotineiras, isolamento social, transtornos psíquicos, problemas de saúde, alteração de humor e estresse excessivo. Em casos mais graves, em que o indivíduo tem até pensamentos suicidas e autodestrutivos, é indispensável a ajuda de uma equipe especializada. Luto não reconhecido. A morte de um animal de estimação é um exemplo recorrente de luto não reconhecido. Em ambos os contextos, a sociedade tem dificuldade para aceitar a dor do outro, subestimando toda a profunda ligação afetiva com o pet ou com outro ser. Nesses casos, a morte pode não ser legitimada, então o coração enlutado se vê totalmente sozinho e desamparado diante desse momento de luto. A falta de empatia e até mesmo o desconhecimento das pessoas podem afetar profundamente o estado emocional desse indivíduo que está com o coração enlutado. Sem espaço para assimilar todas essas perdas, o processo de superação se torna ainda muito mais difícil. Luto antecipatório. Em doenças sem prognósticos de cura, como por exemplo o câncer em seu estágio final, é chamado luto antecipatório. Ele se inicia antes mesmo da partida do ente querido. Ao longo do tratamento, a família já está em um estágio de preparação para o luto e precisa lidar com alguns sintomas como ansiedade, medo, negação, tristeza, culpa, entre outros. Por isso, é importante contar com o apoio de especialistas que possam preparar emocionalmente a rede de apoio, amigos e familiares, para essa perda. O paciente também deve ter um acompanhamento para que consiga aceitar melhor toda essa condição e também confortar os seus familiares. Luto ausente. O luto ausente ocorre quando a pessoa se mostra totalmente indiferente em relação à morte, bloqueando todos os seus sentimentos e não permitindo senti-los.
Por vezes, de maneira inconsciente, ele se nega a aceitar toda essa realidade, sem experienciar as reações naturais de sofrimento e tristeza que o luto traz. A situação se agrava quando o indivíduo não aguenta mais adiar esse comportamento e começa a ter sintomas muito comuns durante o processo de luto. Esses sintomas podem ser irritabilidade, ansiedade, transtornos psíquicos e até mesmo dores físicas. É nesse momento que se dá início um outro tipo de luto, o chamado luto atrasado. Luto atrasado. O chamado luto atrasado é visto como uma consequência do luto ausente e acontece quando a pessoa enlutada não vivencia a dor da perda logo após a morte do ente querido. Isso tende a ocorrer quando o indivíduo passa por outras situações delicadas no mesmo momento, como por exemplo, uma demissão, problemas de saúde ou dificuldades financeiras. Isso acaba ocultando o processo de luto. No entanto, adiar essa etapa de profunda tristeza pode trazer sérias consequências no futuro. Suportar o sofrimento sem a presença de amigos e familiares dificulta também a aceitação e aumentam as chances de um enlutado apresentar problemas psíquicos como ansiedade, depressão e insônia. Luto traumático. Esse tipo de luto ele é associado a acidentes, homicídios e suicídios. Esse luto ocorre inesperadamente e, em sua maioria, ele vem acompanhado de extrema violência. O sentimento de culpa e responsabilidade pelo ocorrido pode tornar a despedida mais difícil e desencadear até mesmo um transtorno de estresse pós-traumático. Esse tipo de luto precisa de acompanhamento especializado. Luto gestacional e neonatal. A morte por si só já é difícil de ser compreendida socialmente e se torna ainda mais complexa nos casos de luto gestacional e neonatal. Esses dois tipos de luto e de perda são mais delicadas e, ao mesmo tempo, são as perdas mais incompreendidas pelas pessoas mais próximas. O luto em decorrência de um aborto ou da vida interrompida de um recém-nascido são tão significativos quanto a morte de um adulto, pois o vínculo afetivo nasce desde a descoberta da gravidez e é alimentado pelos sonhos, expectativas, projeções pessoais e novas sensações. A solidão e falta de acolhimento são muito presentes na vida dos pais que passam por experiências como essas, o que acaba dificultando a elaboração do luto. Comentários do tipo, quando você for mãe, ou pelo menos você já tem outro filho, são bem comuns e podem trazer danos emocionais irreversíveis para a saúde dos pais. A dica é recebê-los com muito amor e carinho e explicar o quanto os sentimentos como tristeza, frustração e sofrimento são normais nesse momento. Segue aqui alguns conselhos para quem já passou por uma perda gestacional ou neonatal. Dica número 1. Se permita chorar. Dica número 2. Não deixe que invalidem os seus sentimentos. Dica número 3. Não dê muitos detalhes sobre o ocorrido. Dica número 4. Participe de grupos de apoio ao luto. Dica número 5. Procure ajuda terapêutica. Dica número 6. Independente do tempo em que viveu, dentro ou fora do ventre, o bebê deve ser respeitado. Luto coletivo. Esse luto é relacionado às vidas que são interrompidas por desastres, guerras, catástrofes e até mesmo por pandemias, como essa que vivemos recentemente. Impactam toda a sociedade e criam um ambiente propício ao luto coletivo. As centenas de milhares de mortes que são divulgadas diariamente fazem com que as pessoas se sintam fragilizadas e alguns sentimentos como ansiedade, frustração,
desamparo e revolta começam a fazer parte do dia a dia. Esse luto coletivo também, se apresentado pela dificuldade em se adaptar ao novo contexto, como por exemplo, falta de leitos em hospitais, desemprego, fome, tudo isso que é desencadeado por essa grande pandemia ou pela guerra ou por algum desastre. Além das vidas perdidas, também há uma série de outros tipos de perdas que são vivenciadas pelos indivíduos no mundo inteiro e que devem ser devidamente reconhecidas e legitimadas. Gostou do nosso vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precise desse conteúdo.